Galerinha, continuando agora a parte 2, vamos seguir, me acompanha. Certo? Então vamos trocar de assunto aqui, vamos para a sondagem, ops, ficou separado aqui, é sondagem junto, tá? Vesical. O que significa sondagem vesical? A gente falou de sondagem enteral, que cai no sistema digestivo, tudo que cai no sistema digestivo é enteral. E agora nós vamos falar um outro tipo de sondagem, que é a sondagem vesical. A sondagem vesical é a colocação de um catéter na bexiga, através da uretra, para coletar a urina, certo? Então, nós temos dois tipos de sondagem vesical. A de alívio, coloca, elimina, né, drena a urina e retira a sonda. Né? Alguns pacientes aí que têm algumas doenças neurológicas, bexiga neurogênica e várias outras, não conseguem fazer xixi espontaneamente. Então, eles têm que colocar uma sonda, drenar a urina e depois retirar a sonda. Isso a gente chama de sonda vesical de alívio. E nós temos a de demora, que é uma colocação de uma sonda, de um catéter, que ela vai ficar na bexiga e vai drenar constantemente a urina. Muito comum em pós-operatórios ou intraoperatórios, tá? E ele vai permitir o que? Obviamente, avaliar a eliminação urinária. Ops, peraí, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio, tá? Então, já que eu tô com uma sondagem vesical, lembrando, é a sondagem que vai na uretra e vai drenar a urina. Ela tira o xixi de dentro da bexiga, isso é sondagem vesical. Então, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar a cor da urina, que cor que a urina tem que estar? Amarela. Pode ser um amarelo mais forte, que significa que a pessoa tomou pouca água, então uma urina mais concentrada. E uma urina mais clarinha, significa que a pessoa está com uma boa hidratação, então a urina está clara. Quanto mais clara a urina, melhor a hidratação desse paciente. Ela tem que estar translúcida. O que significa? O que significa que a urina ela tem que estar translúcida? O que significa que a urina tem que estar translúcida? Ela tem que estar transparente. Se eu colocar ela agora, se eu, por exemplo, pegar minha xícara de chá e colocar contra a claridade, eu não vou ver nada do outro lado, né? Obviamente, porque é preto. A urina ela é transparente. Então, quando eu colocar ela contra a luz, por mais que ela esteja escura ou clara, eu tenho que conseguir ver o outro lado. Ela tem que estar transparente, translúcida. Se tiver turva, como se tivesse misturado alguma coisa mais escura dentro, a gente chama dela opaca. Por exemplo, o que pode ter dentro da urina? Pus. O pus ele é leitoso, ele é branco. Então, quando ele cai na urina, ele vai deixar essa urina o quê? Opaca, né? Vai deixar ela turva. Essa é a palavra. A urina ela não pode estar turva. Pode estar no amarelo mais escuro, mais claro, não importa. Ela só não pode estar turva, ok? Vamos adiante. Deixa eu vir aqui pro cantinho, que daí eu não atrapalho tanto. Deixa eu ver se eu vim pra cá. Não, vou pra cá. Certo? Odor, outra coisa importante para ser avaliado na urina. Ela não pode estar com odor fético ou com cheiro de amônia. Isso pode normalmente indicar uma infecção. O volume a gente tem que observar, se é pouco volume urinário, a gente chama de oligúria. Ela pode não apresentar urina nenhuma, esse paciente é um paciente bem grave, então paciente de UTI bem grave, eles começam a não apresentar urina, isso é um péssimo indicativo. Todo idoso que começar a apresentar uma diminuição constante até a ausência da urina é emergência médica. Tem que ser levado imediatamente para o hospital. A falência de múltiplos órgãos ele começa pelo sistema urinário. Então, o primeiro indicativo que a coisa está bem complicada é a ausência de urina. Então, observa bem, tá? Sempre o sinal de alerta. Vai observar a frequência. Quando a gente aumenta a frequência de vezes que a gente vai no banheiro, a gente chama de polaciúria. Então, polaciúria é um aumento do número de vezes que eu vou no banheiro fazer xixi e pode indicar uma infecção urinária ou uma irritação, tá? Quando o paciente faz muito xixi, poliúria. Quando ele vai muitas vezes ao banheiro, polaciúria. Quando ele tem pouca urina, pouco xixi, oligúria. E quando ele está apresentando ausência de urina, anúria, ok? Então, alterações que podem indicar: urina escura e concentrada, desidratação. Urina turva, com odor fétido, infecção urinária. Ausência de urina, lembra? Ausência de xixi, insuficiência renal aguda. Urina com sangue, investiga imediatamente, né? Que a gente chama de hematúria, pode ser uma infecção urinária. Queixa de dor ou ardor, possível cistite ou infecção urinária.
Então, qualquer alteração significativa deve ser registrada e comunicada ao enfermeiro, responsável, médico, a equipe, a qualquer pessoa, imediatamente, ok? Então, como eu te falei, eu tenho a sondagem vesical de demora, que a gente já falou, que ela permanece na bexiga por um período prolongado, ela é fixada com um balão. Então, depois que a gente passa a sonda, o enfermeiro ele vai encher um balonete, conforme indicação da próprio fabricante do produto, né? Seja com 20 ml de soro ou de água destilada, seja 30 ml, né? E é utilizado em pacientes críticos, cirúrgicos ou acamados. E a sondagem vesical de alívio, que eu já te falei, ela é introduzida temporariamente para esvaziar a bexiga. Retirada de imediato, tipo, terminou de drenar a urina, tira a sonda imediatamente. Menor risco de infecção. Cuidados essenciais, então, com a sonda vesical de demora. Manter o sistema fechado. Amores da minha vida, o sistema... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, a sonda Foley, ela é para sondagem vesical de demora. É aquela que a gente coloca no paciente e ele fica com um tempo maior. O paciente intracirúrgico, paciente acamado. Então, o enfermeiro, ele vai colocar essa sonda, tá? Vai inflar esse balonete, vai tracionar um pouquinho quando tranca, claro, isso é o enfermeiro que faz. Quando ele chegar aqui, ele não vai conseguir sair, a gente vai sentir uma atração, não vai puxar mais. Vai fixar essa sonda na pele, na coxa do paciente e vai conectar esse reservatório aqui, essa sonda. Ele tem um extensor aqui de silicone que vai conectar aqui, tá? Esse sistema aqui não pode ser aberto. O que significa? Eu não posso desconectar esse reservatório aqui da sonda. Isso aqui tudo é estéreo, não pode ser aberto de jeito nenhum, sob hipótese, forma alguma, tá? Então, uma via aqui, essa viazinha aqui, ó, que tá vermelha, deixa eu apagar aqui para te mostrar. Essa viazinha aqui, essa via que tá com esse indicador vermelho, é onde a gente coloca a seringa para inflar o balonete, ok? E essa outra via aqui é onde eu conecto esse reservatório de urina e não deve ser desconectado nunca. Daí a urina desce aqui por essa sonda e cai aqui no reservatório, certo? Eu tenho de 2 vias e de 3 vias. Isso aqui normalmente é utilizado em hospital, tá? Uma via para encher o balonete, outra via para drenar a urina e uma via para colocar soro e fazer a irrigação. Entra soro, sai por aqui, ok? Mas isso aqui é normalmente utilizado em pacientes que fazem cirurgia de próstata. Vai irrigar a bexiga, principalmente quando aparece uma hematura, uma quantidade de sangue muito grande na urina. Então, a gente vai irrigar para não criar coágulo e não fazer obstrução. Então, essa sonda Foley de demora... É a sonda Foley de demora. E essa aqui é de alívio. Essa ponta verdinha tá errado aqui, feito por inteligência artificial. É complicado essas imagens. Essa ponta do catéter ele é colocado aqui, tá? Então a gente introduz, drenou a urina, retira, ok? Então manter o sistema fechado. A bolsa coletora, esta bolsa coletora aqui, ela deve sempre estar abaixo do nível do paciente. O paciente está deitado aqui, ela não pode estar acima, porque ela desce por gravidade. O que acontece se tu colocar esse reservatório de urina em cima do paciente? A urina volta para dentro do paciente. Então não se coloca essa bolsa sempre abaixo do nível do paciente, ok? Realizar higiene íntima com técnicas adequadas, evitar dobras ou torções no prolongamento e registrar diurese com rigor, ok? Nunca eleve a bolsa coletora acima do nível da bexiga, isso pode causar refluxo. Depois eu vou fazer um videozinho, vocês vão ter um videozinho aqui que eu vou mostrar direitinho essas sondas aqui pra vocês e os cuidados que a gente deve ter. Inclusive como drenar a bolsa aqui, tá? A gente aperta esse botãozinho, bota aqui uma bacia, uma jarra, empurra esse botãozinho aqui, a urina vai descer. Sempre antes de esvaziar essa bolsa, verifica quanto que ela tá? Vai verificar quantos ml vai drenar. Se a urina tá aqui são 100 ml, aqui tá 500 ml, então sempre anota a quantidade de urina e o aspecto dela que tava nessa bolsa de reservatório aqui, belezinha? Ok, vamos falar agora um pouquinho de eliminação intestinal, ok? Então, a avaliação das eliminações intestinais é parte essencial da monitoração clínica. Alterações no padrão de eliminação pode indicar desde simples desequilíbrios dietéticos até situações graves, como hemorragia digestiva ou obstrução intestinal. É importante eu avaliar as fezes? É importante eu avaliar o cocô? É extremamente importante. Então, o que eu vou observar? Frequência.
Então, 1 a 3 vezes por dia, até uma vez de 2 em 2 dias, é considerado normal. Então, uma pessoa que evacua 1 vez por dia até 3 vezes, ou 1 vez a cada 2 dias, é considerado normal. Acima disso, a gente tem que observar, tá? Tem que comunicar para os familiares responsáveis e para a equipe médica. Vai avaliar sempre o padrão do paciente, vai avaliar a cor, né? Lembrando que fezes fétidas e negras podem indicar sangue digerido nas fezes, que a gente chama de melena. A melena ela tem um cheiro extremamente forte e pode significar que dentro do sistema digestivo do paciente houve algum tipo de sangramento. Esse sangramento ele foi digerido pelo sistema digestório e causou essas fezes aqui escurecidas, tá? Pode indicar o que? Hemorragia. Também vai observar fezes claras que podem surgir problemas hepáticos ou biliares. Vai avaliar dor abdominal, se tem alguma dor associada que pode indicar obstipação, obstrução grave. Vai observar fissura anal, normalmente fezes muito endurecidas causam lesões no ânus, né? Que podem causar rachaduras. Então isso causa um desconforto, tem que ser avaliado. Vai avaliar a consistência, né? Ela não pode estar líquida nem amolecida, as fezes ela tem uma característica própria e vai avaliar a presença de sangue, ok? Então observa sempre a obstipação. Ela é causada principalmente quando a gente observa fezes duras, esforço evacuatório, menos de 3 evacuações semanais e risco de impactação. O que significa risco de impactação fecal? Significa fecaloma. Esse paciente ele vai apresentar uma presença de fezes paradas endurecidas como pedras dentro do intestino. Tem que ir para o hospital. Essa retirada de fecaloma tem que ser feita por um médico, tá? Porque a equipe de enfermagem não e cuidadores não podem retirar, porque tem um nervo que a gente chama nervo vagal e que se a gente estimular esse nervo vagal que está lá no intestino, a gente pode causar até uma parada cardíaca nesse paciente. Então, essa impactação ela tem que ser retirada por médico. Vai avaliar diarreia, fezes líquidas, frequência aumentada, risco de desidratação e equilíbrio eletrolítico e a impactação fecal, né, que eu acabei de falar que é o fecaloma, ok? Então, cuidado humanizado, nunca esquecer. Lembrando, o paciente ele tem que ter privacidade. Coloca um biombo, fecha a porta. Não é porque ele é idoso, que ele tá acamado, que tu tá prestando os cuidados dele, que a gente não tem que respeitar o pudor, a individualidade do paciente e a privacidade. Sempre respeitar a privacidade. Como um ser humano que ele é, tem que ser respeitado na sua privacidade. Vai escutar, escutativa, vai ouvir as queixas, medos e preferências do paciente. É uma escuta genuína, vai fortalecer a confiança e melhorar a adesão ao tratamento, ok? O que mais? Vai explicar o procedimento, informar sempre o que vai ser feito, mesmo em pacientes com consciência reduzida. Eu não sei até que ponto isso é extremamente importante, eu não sei até que ponto esse paciente me escuta, até que ponto ele não me escuta. O que eu sei? Como enfermeira que sou e que trabalhei muito tempo no UTI. O último sentido que o paciente perde é a audição e é o primeiro que ele recupera. Então, às vezes o paciente ele tá acamado, ele não tá vendo, ele não tá conseguindo se mexer, mas ele tá ouvindo tudo. Peguei vários pacientes que acordaram do coma na UTI, relatando conversas paralelas que os técnicos tinham, conversa que os médicos tinham, conversa que os familiares tinham. Então, cuidado, não, mesmo que tu ache que o paciente tem consciente, mesmo que tu ache que o paciente tem coma, sempre observa o que tu vai falar. Sempre comunica o que tu vai fazer, porque tu nunca sabe se ele tá te escutando ou não. E mesmo que não discute, é tua obrigação comunicar o que tu vai fazer para esse paciente. Mas te imagina, te coloca no lugar do paciente, se tu tá acamado, né? Tu não consegue te mexer, não consegue ver, mas escuta tudo. Tu imagina tu tá num quarto de hospital ou tá em casa, as pessoas não perceberem que tu escuta e tu perceber tudo o que é falado, o que é dito. Tu não gostaria que te respeitassem, que te falassem o que vai ser feito? Cuidado com o que fala na frente de um paciente que tu acha que não tá te escutando. Tu pode te surpreender. Como eu já vi vários familiares se surpreenderem desse paciente retornar a consciência, se separar ou brigar com a família por ouvir coisas que não gostou de ter ouvido. Então, te liga nisso, ok? E vai explicar o procedimento, então já falei, e respeito incondicional. Tratar com igual respeito, independentemente da condição clínica, idade, origem ou capacidade de resposta do paciente. Certo? Então,
Pontos-chave da aula. Então, conhecimento, saber indicações, tipos e confirmação de sondagem, prevenção, posicionamento, higiene e permeabilidade. Nós vimos sobre observar, registrar, comunicar as alterações e o cuidado que tem que ser feito. Certo? Então, a gente viu as sondas enterais, as nasogástricas que vão até o estômago, as enterais que vão até o intestino, as gastrostomias, que elas são feitas através de cirurgias colocadas diretamente no estômago. A gente viu sobre posicionamento e confirmação da sonda. A gente viu sobre eliminações e indicadores. Falamos sobre sondagem vesical e humanização. Ok, galerinha? Aqui foram algumas referências que eu consultei para te passar essa aula. E por hoje ficamos por aqui. Foi um prazer imenso, espero ter agregado. Não esquece de curtir. Busca o meu canal lá na rede, né, no YouTube. Dá uma força pra prof aí, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.